Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje conosco o educador social Elcias Pereira, que foi eleito presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, o CONEPIR. E com ele vamos tratar das questões que estão sendo colocadas na ordem do dia lá no CONEPIR para viabilizar a igualdade racial. Eu agradeço antecipadamente, professor Elcias Pereira, e comecemos, pelo desafio que se coloca estar à frente de um conselho como este, cheio de adversidades a serem resolvidas. Em 4 meses de gestão, qual o maior desafio que tem sido encontrado lá no CONEPIR? Bom dia, Gorete. Bom dia a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui ao teu lado, frente a frente contigo. Obrigada. De fato, assumir um conselho que está dentro de toda uma diversidade de igualdade racial que envolve comunidades tradicionais, quilombolas, povos de matriz africana, indígenas, ciganos, a todos os núcleos que trabalham a promoção da igualdade racial, sobretudo aqui na capital, sindicatos, grupos artísticos afroculturais, capoeira. É uma diversidade muito interessante e os desafios são bem maiores. Mas é prazeroso porque a gente, acima de tudo, a gente é militante. E sendo militante, a gente conhece essas dificuldades e, logicamente, os desafios, as dificuldades. Então, isso nos faz buscar as parcerias necessárias, a união necessária para que a gente possa enfrentar os grandes desafios. Pois é, mas o que se coloca, como o senhor falou, há uma diversidade de competências a serem enfrentadas. Isso. E nesse sentido, o que hoje se coloca, nós sabemos, por exemplo, a situação dos povos quilombolas aqui no estado tem sido muito difícil, sobretudo antes das chuvas chegarem ao estado, até porque são comunidades que sobrevivem da agricultura familiar, em sua maioria, e a região onde estão localizadas é uma região difícil para promover justamente o plantio. E como está a situação dos quilombolas hoje? Então, não só a dos quilombolas, mas também comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, as comunidades, os povoados mais afastados, digamos assim, todos, sem exceção, passam por grandes dificuldades. Claro que as chuvas, as últimas chuvas, deram um ar de esperança maior. Eu estive em uma comunidade há 15 dias atrás, em Água Branca, e vi assim, um momento muito de felicidade, que foi uma família inteira trabalhando a terra, Desde o mais velho, a criancinha lá pegando na plantação. Eu achei aquilo ali um ato de esperança muito grande desse povo forte que é o sertanejo, Então, a realidade, ela hoje é diferente quando se tem chuva, mas a dificuldade, o acesso à alimentação digna também é uma coisa muito difícil, Embora a gente acredite que esses povos nunca pararam de lutar, de ter esperança e, logicamente, de correrem atrás dos seus direitos. O nosso papel é apoiá-los, As comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas e ciganas também, o nosso papel é estar junto desses povos, ajudando nas políticas que possam favorecer a dignidade desse povo, Uma vida mais cidadã. E trazê-los para cá, porque o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, ele é composto, ele agrega, além das 12 secretarias de Estado que vão ser naturalmente acionadas para as políticas públicas, a gente tem 13 segmentos representados no CONEPIR. E dentre eles estão duas cadeiras para indígenas. Hoje nós temos representações indígenas de Seguro Cariri lá de Palmeira dos Índios, Vassucocal em Joaquim Gomes, temos uma representação cigana lá de Penedo, a matriz africana Maceió, e sobretudo Maceió, mas temos uma federação que envolve outros grupos do interior, inclusive, e as quilombolas. Quilombolas nós temos, enquanto titular e suplente, pessoas de Cajá dos Negros, lá em
Batalha, né, que a gente chama lá do município de Batalha, Carrá dos Negros, temos Carrasco de Arapiraca, temos Mombaça em Traipu, Puxinanã, né, ali próximo, e aí a gente conta com esses parceiros e parceiras, além dos de Maceió. Então, é um grande desafio. É uma representação paritária, Sim, professor? sim. O estatuto, né, o regimento, naturalmente a lei que a foi... composição determina isso. Isso, a Lei 7.448, de fevereiro de 2013, consta na sua composição um conselho paritário com 26 membros titulares, né, e também de caráter deliberativo. Portanto, historicamente, como tem sido a participação dessas representações no Conselho? Ele existe desde... Desde 2013. 2013. Isso. Né? E de lá para cá, que avaliação se faz do trabalho do Conselho e da participação desses representantes de segmentos sociais, como também do governo? Olha, a gente enfrentou no início uma dificuldade muito vigente, que era a questão, e evidente que foi a questão do empoderamento e do pertencimento de alguns gestores, né? Ou seja, trabalhar com toda essa gama de diversidade, talvez para um ou outro gestor não é bem o seu objetivo, porque ele não entende ainda, não entendia a importância da sua secretaria nesse processo. Isso a gente está conquistando nos últimos Já é uma meses. compreensão. Certamente. Tanto é que nós fizemos recentemente um encontro estadual entre conselhos, né, dos conselhos que trabalham as políticas sociais, e já percebemos uma abertura e uma presença mais evidente e bem agradável. A gente ficou muito feliz com a adesão desses representantes que são os gestores de Alagoas, né? Então, a gente está muito confiante que a gente vai poder contar com esses parceiros. Em relação às representações sociais, sobretudo do sertão, a gente tem tido a presença desses companheiros pelo compromisso, pelo amor, pelo pertencimento que eles sentem dentro desse processo. Então, a maioria das vezes... Porque não há remuneração, não é? Exatamente, eles estão vindo, tirando do próprio bolso. Com dificuldades, muitas vezes. Isso, exatamente. A gente vai agora tentar, pelo menos, dar uma presença maior dentro da Secretaria da Mulher, no sentido de liberar as passagens, uma diária que possa pelo menos, ajudar, né? no combustível, na passagem para que eles venham. Embora isso nunca foi, digamos assim, negado, mas a dinâmica, né, o processo atrapalhou um pouco. Vamos tentar agora efetivar. Professor, o Conselho está ligado à Secretaria de Estado da Mulher e Direitos Humanos. A exemplo de outros conselhos, né? Nós temos muitos conselhos, como LGBT, direitos humanos, ligados, vinculados, né, a essa estrutura. à estrutura da secretaria, né, que é uma secretaria de transversalidade, né, uma secretaria muito mais de articulação. Né, do que uma secretaria afim. Por isso que a gente tem algumas, digamos assim, dificuldades eminentes, mas no processo de articulação. Graças hoje ao Comitê Intersetorial que foi criado, que está dentro da pasta do Gabinete Civil do Governo de Alagoas, a gente tem uma articulação com as outras secretarias, que está retomando agora a sua agenda, e aí a gente vai poder acionar essas secretarias para serem muito mais proativas, parceiras dentro do processo das demandas. Pois é, o senhor fala desse comitê instalado no Gabinete Civil, e a gente sabe que o secretário Fábio Farias é uma pessoa aberta, sim, né? Sim. A discussão é aberta ao recebimento. Isso eu falo do perfil do secretário enquanto pessoa, né? Certo. E, nesse sentido, observa-se que, no geral, a Secretaria de Estado da Mulher e Direitos Humanos tem cumprido o seu papel? Olha, tem na medida do possível, né? A gente sabe das dificuldades que se tem, questões políticas, financeiras e tudo mais. A gente sabe que é muito difícil, porque
Parece que a ficha ainda não caiu em algumas situações, mas isso é um processo de conquista, é um processo de diálogo. Claro. Mas se não se resolve por lá, o comitê lá é isso, pode viabilizar. É isso, né? existe uma dinâmica. Existe uma alternativa. Exatamente. Também. Até porque a gente sabe que uma secretaria de articulação com tantos... Capilaridade, com tanta capilaridade. Exatamente, né? É difícil. Por isso que a gente vai, dentro dessa linha de diálogo, de articulação, trabalhar mais junto da gerente lá, da nossa Edenilza Lima, que vai, naturalmente, que é conselheira e que vai nos dar essa força, mas, claro, com o diálogo permanente com a gestora da Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos. Nós falamos sobre as comunidades quilombolas. O que dizer das comunidades indígenas aqui em Alagoas? Eu tenho acompanhado algumas demandas enquanto Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos. Eu sou assessor técnico daquela secretaria, na Superintendência de Direitos Humanos e Igualdade Racial. E justamente com o Gabinete Civil, a gente tem chegado junto de algumas atividades e alguns eventos acontecidos junto às comunidades indígenas. Né? Por exemplo, acompanhamos o caso daquela comunidade Chocó, que estava prestes a serem, digamos assim, desapropriados das suas terras. Nós fomos até o Ministério Público em Pernambuco para acompanhar essa questão. Né? Nós acompanhamos os momentos que as comunidades indígenas, sobretudo de Vassucocal e Joaquim Gomes, quando fecharam a estrada para pleitear, reivindicar os seus direitos por conta da duplicidade da terra. A gente esteve lá negociando, conversando com eles, no sentido até da própria segurança, para não haver nenhuma violência, etc. Nós acompanhamos os jogos indígenas, porque aconteceu ano passado os Jogos Nacionais em Tocantins, em Palmas, e aí automaticamente as comunidades se interessaram em fazer. Já aconteceram 3, 4 etapas, a última agora foi Vassucocal, onde essa coisa do esporte, da cultura, isso mostra muito a capacidade de união, de organização dos povos indígenas. E de integração também. Principalmente, né? De integração. Né? Então, assim, há um avivamento muito forte nessas comunidades quando se trata daquilo que pertence a eles. Né? Porque, assim, a gente pode falar de índio, mas a gente não é índio. A gente pode falar de quilombola, mas não sendo... E os preconceitos que são colocados, né, da resiliência, da condição dos índios, e nós sabemos que eles são vítimas desde sempre. Né? E graças à presença das conselheiras indígenas, a gente tem acompanhado muitas coisas interessantes, né? E, lógico, sabido das dificuldades que cada um tem. A gente está acreditando muito que nesse pleito a gente vai estar mais unido para ir, inclusive, mais vezes em loco, né, às comunidades e tentar reunir e acompanhar. Está sendo agora tendo uma reunião de atividades com a juventude indígena, né, com o movimento indígena. A gente vai chegar junto para interligar as nossas ações. No que diz respeito aos povos de matriz africana? É uma diversidade muito grande, é um povo que está presente em todos os lugares onde nós imaginamos e não imaginamos. É um povo que está presente, como o senhor disse, em todos os lugares, independentemente da cor que seja exposta. Exatamente. Né? Porque todos nós temos uma parte do povo africano na nossa composição, não é? Exatamente, né? Então, assim, existe um empoderamento hoje mais interessante, porque quem é do santo diz que é. Então, as pessoas estão hoje, apesar de todas as formas de segregação, de humilhação, de intolerância, de violência física e moral, né? São pessoas que estão muito fortes naquilo que acreditam, que é a sua fé, que é o culto aos orixás, que é a confiança na luta, né, e na vitória dessa luta pela união. A gente sabe que existem alguns segmentos que são diferenciados, tem a Umbanda, tem o Candomblé, tem o Jeje, tem o Queto, que são, na verdade, grupos que trazem da África as suas especificidades. Mas todas são comunidades tradicionais de matriz africana e merecem
o respeito como qualquer outra religião. Né? Recentemente acompanhei pela Secretaria e pelo Conselho um caso de violência explícita, né? Uma Ialorixá que estava dentro de um espaço de um terreiro que foi atingida por um tiro de 12, né? Na grade que ela estava, na porta de ferro, mas penetrou o metal e atingiu as costas dessa Ialorixá que por muita sorte. É o extremo da intolerância e Exatamente, do ódio, né? exatamente. Não morreu por muita sorte, né? A gente tentou acompanhar, acionar a Kene Direito, ela, graças a Deus, conseguiu, ela foi atingida nos pulmões, mas conseguiu sobreviver, voltou ao trabalho, né? E o que acontece? Mas o ato em si da violência, do ódio, isso é que é uma coisa estarrecedora. Absurda. Até que ponto uma pessoa se acha no direito de destruir o outro, de tirar a vida do outro, porque discorda da sua religiosidade. É algo que contraria qualquer princípio de civilidade, não é verdade? Exatamente. Em pleno século, né? Em pleno novo século. Exatamente. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e voltamos em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o educador social Elcias Pereira, presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. E com ele estamos tratando, claro, dessa diversidade que faz parte do cotidiano, não é? Aqui no Brasil, em Alagoas, como em todos os estados, há essa representação que trabalha justamente para diminuir as desigualdades existentes. Professor, no que diz respeito às atividades que são desenvolvidas, não é, as ações que vão na busca da igualdade racial e social, eu pergunto, essas políticas, elas têm sido desenvolvidas de maneira contínua, representando uma política de Estado, ou isso não ocorre ao longo da existência do Conselho? Há uma observação nesse sentido? Esse é um processo recorrente de articulação e digamos assim, de busca de realização. As políticas elas acontecem não só no âmbito da Secretaria da Mulher dos Direitos Humanos, mas também com o comitê que eu acabei de citar, elas são procuradas... Monitoradas também? Para que sejam evidenciadas, né? Desde a entrega de materiais, né, como cestas básicas que a gente articulou em dezembro junto à Fundação Cultural Palmares, agora a entrega das sementes com a Secretaria da Agricultura, né? Mas a gente sabe que, mesmo assim, ainda está muito aquém para o que nós queremos que aconteça, né, junto às comunidades, principalmente as mais longínquas. Em termos orçamentários, o que existe para disponibilizar nas políticas que são traçadas e que devem compor a parte orçamentária do Estado? Exato. Esse é parte do maior desafio nosso, né? Estamos prestes, ou já devíamos ter em funcionamento, o Fundo Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Nós vamos desencadear agora uma força-tarefa para que esse fundo possa, de fato, ser digamos assim, efetivado, criado para que a gente possa poder trabalhar essas dimensões. Lógico que para o fundo estadual acontecer, a gente também vai trabalhar o plano estadual de promoção da igualdade racial. Um dos grandes desafios nossos é tentar, junto aos prefeitos, principalmente aqueles que já estão mais próximos de nós, que tem inclusive secretário, tem órgão de PIR, né, órgão de promoção da igualdade racial, a gente vai tentar criar os comitês ou os conselhos municipais de promoção da igualdade racial para a gente aumentar essa demanda de apoio. Maceió já está no processo. Maceió já está no processo, a União dos Palmares já acenou a favor e a gente vai também bater nas outras portas no sentido de que Alagoas possa ter o maior número de articulação da igualdade racial. Até porque a promoção da igualdade racial, ela se dá nos municípios, onde as ações chegam à ponta de qualquer sistema. É lá onde estão os nossos povos, né? Onde eles estão localizados, exatamente, onde eles moram. É lá, exatamente, a capoeira, matriz africana, em algum lugar índios, ciganos, quilombolas,
Então, nós temos uma gama muito grande de povos que estão aí dependendo muito das nossas articulações. Instituir o fundo é fundamental para manter as políticas públicas de forma permanente, não pontuadas, não é, sem esse compromisso da continuidade. É primordial. É primordial. O fundo ele tem que acontecer para que a gente consiga efetivar algumas das lutas que são evidentes, né, necessárias. Pois bem, dentro desse contexto de uma discussão mais ampla, o Conselho tem aí pela frente as conferências intermunicipais e as conferências e a Conferência Estadual. Como está a articulação e a mobilização para garantir uma participação efetiva? Porque não basta realizar, tem que estar lastreada e respaldada pela representação desses povos, né? A quarta CONAPI, que é a quarta Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ela já estava agendada, né, para acontecer este ano em Brasília. Por conta das dificuldades e das mudanças contínuas em Brasília, aconteceu um hiato importante, né, que nos atrapalhou bastante, e só agora o presidente em exercício, o Rodrigo Maia, decretou a agenda das conferências, né? A nacional passa a ser em maio de 2018, a estadual a gente agendou o conselho com a Superintendência da Igualdade Racial da CEMUD, a gente agendou para novembro, 24 e 25 de novembro, portanto, no mês da consciência negra, a realização da Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial. E as intermunicipais a gente resolveu fazer em 9 regiões do estado de Alagoas, a partir do dia 29 de julho até 30 de setembro. Tivemos em junho agora, pelo menos 2 importantes conferências livres, que foi uma em Porto de Pedra, com um grupo de capoeira, com os jovens, as adolescentes daquela cidade, né, foi muito importante, e outra em Arapiraca, na comunidade Carrasco, com quilombolas, com estudantes, né, também adolescentes, que foi muito legal, deram muitas opiniões, participaram de forma muito proativa, que foi muito rico. A gente está juntando as propostas para considerar, porque é assim que a gente percebe a cidadania plena, né? Pois é, o senhor falou com um detalhe, né? A juventude participando, ou seja, dando fôlego à luta dos que já estão nessa estrada há muito tempo, né? E com um olhar diferenciado, não é? Que pode possibilitar sugestões, uma contribuição muito válida nesse processo de garantia da igualdade. Exatamente. A juventude tende a ser um dos nossos focos de atuação, né? Sobretudo porque a estatística ainda não é das melhores. A gente tem ainda jovens de 15 a 29 anos sendo literalmente exterminados no nosso estado. O mapa da violência traduz isso. Não só aqui em Alagoas, mas Brasil ainda é recorrente. Isso nos preocupa muito, porque é o público jovem, sobretudo masculino, que está desaparecendo, né? Está desaparecendo, estão morrendo. Então a gente está vendo aí, daqui a pouco a gente tem, já temos, né, uma gama de mulheres no nosso estado e pouquíssimos homens, porque estão morrendo, né? Quem morre são os jovens da população masculina e feminina. Exatamente, os jovens negros, né, masculinos é quem estão morrendo hoje no estado de Alagoas. É claro que todas as tentativas de se impedir que isso aconteça estão acontecendo, mas a gente vai procurar no dia a dia, dentro das propostas de atuação na periferia, junto com esses elementos que já te falei, segmentos, melhor dizendo, com a capoeira, com o povo de matriz africana, e tentar fazer que a cultura, que o lazer, que a educação seja uma coisa recorrente, que esses jovens saiam desse caminho que os leva à morte. Na realização das ações articuladas e acompanhadas pelo Conselho, o Conselho é deliberativo, mas também acompanha as ações que são de iniciativa dos governos, das gestões públicas. Que avaliação se faz hoje do que é realizado pelo governo
enquanto gestor maior aqui no âmbito do Estado, como também pelos municípios. Se há alguns municípios em que se desenvolvem ações mais destacadas no sentido da promoção da igualdade racial. Então, é o seguinte, um dos grandes desafios do Conselho é efetivar a sua parte enquanto braço do governo, porque o Conselho passa a ser um braço do governo, né? Então, onde existem atividades que chegam até a nós, a gente atua, né? Traipu, Arapiraca, nessas cidades onde tem indígena, a gente atuou, né? Agora, em relação ao governo, essa agenda, a gente pretende fazer com que ela seja mais, digamos assim, articulada para que o Conselho faça seu papel. É claro que nós estamos na segunda gestão do Conselho. A primeira gestão foi muito mais uma gestão de adaptação, de conquista, porque, Gorete, é muito difícil a gente levar uma temática LGBT, negra, matriz africana, indígena, para, digamos assim, um grupo de gestores que não tem a menor intimidade com esse assunto. Com esse universo, né? Então, quando a gente chega, enquanto... É colocado como uma questão de segunda, terceira importância. Exatamente. Então, chegar numa escola ou numa secretaria de educação de um município para trabalhar, por exemplo, a Lei 10.639, a gente já enfrenta de cara uma barreira se o diretor, o técnico... Não tem essa sensibilidade. Exatamente. Se o coordenador pedagógico tiver como orientação religiosa uma determinada igreja neopentecostal, por exemplo, ele já tira a vista, já tira o corpo e não acontece. Então, é muito difícil, embora seja lei. Mas no Estado laico. Agora... Tem que se preservar. Exato, exato. Mas esse desafio ele é muito forte, porque trabalhar a Lei 10.639, ela vai ter, inclusive, nós vamos ter, inclusive, enquanto Conselho, de trabalhar junto com o Ministério Público. Até porque os Ministérios Públicos. A Lei 10.639, federal, ela ensejou aqui em Alagoas uma atitude de vanguarda na época, não sei se foi em 2004, foi 2013 a lei ou foi 2003? 2003. Mas logo em seguida, Alagoas foi o primeiro estado a estadualizar a lei federal. Isso. E não corresponde a essa atitude de vanguarda naquela época, basta, agora. Gorete e telespectadores, não basta apenas criar a lei. Se não tiver força de vontade, sensibilização, compromisso, respeito, cobrança, né, fiscalização, essa lei ela pode ser a mais bela, né, a mais intencionalizada, mas ela na prática ela não será efetivada por conta... morta. Exatamente, por conta da resistência do cidadão, da cidadã em não querer, e até pelo próprio preconceito intrínseco que está na pessoa, que às vezes nem quer admitir que é preconceituosa, mas que nas entrelinhas ela atua de forma contrária. Né? O racismo, inclusive, é uma coisa muito... O racismo brasileiro, eu costumo dizer que é pior que a Ku Klux Klan dos Estados Unidos e que o apartheid da África do Sul, porque a pessoa é discriminada por não ter o aspecto eurocêntrico e ela perde emprego, ela deixa de ter algum direito, porque, não, isso aí é inferior. Isso é uma realidade ainda, cruel, infelizmente, no nosso país. Muito cruel, exatamente. Olha, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, já, o Frente a Frente está de volta. De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, o educador social Elcias Pereira. E com ele vamos tratar agora, ainda, das demandas que vão ser parte contínua das discussões do Conselho. Entre elas, essa questão da formação
da formação que tem sido levada a vários segmentos. Como isso tem se dado na prática? São formações continuadas, capacitações, o governo banca essas capacitações, o Conselho como atua no sentido de orientar, talvez, o tema, como vai se levar às comunidades essas informações? Gorete, a formação ela é uma solicitação recorrente dos segmentos, sobretudo do movimento negro aqui de Maceió e circunvizinhança. Também é tida como algo muito importante para todo o conselho, visto que, às vezes, o conselheiro, ele vem, por ser uma referência tanto no seu segmento quanto na secretaria, e aí ele é indicado ou eleito e vem para o conselho, mas ele não conhece o que é, de fato, ser um conselheiro? Um conselheiro, o que é fazer o controle social, quais são as suas atribuições, as suas demandas mais, digamos assim, importantes no ponto de vista de conquistar a política. Então, a formação ela é recorrente e necessária. Foi o que aconteceu há 15 dias atrás, quando nós realizamos o primeiro encontro dos conselhos de políticas sociais. Tanto é que já se solicitou a continuidade. Né? Então, assim... Foi um encontro deliberativo também? É um encontro, exatamente, um encontro onde a gente faz toda uma formação em cima das demandas, dos temas que nós temos evidentes dentro do processo do nosso dia a dia, mas cujas propostas servem para orientar, digamos assim, o Conselho e o Comitê na relação às políticas. Né? Então, outras atividades também a gente considera como atividades formativas, que é o caso dos seminários. Nós realizamos em novembro do ano passado o seminário Consciência Negra e Diversidades, quando, dentre os seus momentos de programação, nós fizemos um xirê das Malungas, ou xirê de Malungas. Traduzamos. Que é uma grande roda, né? O xirê é uma palavra africana, né? Iorubá, que tem a ver com o giro, né? O giro do candomblé e tal, mas a gente trata como grande roda. E o xirê de Malungas foi exatamente um debate onde nós reunimos mulheres quilombolas, indígenas, gestoras. Uma diversidade. Uma diversidade ali. Então, nós tínhamos mulheres professoras universitárias, nós tivemos mulheres lésbicas, tivemos ali um grupo de mulheres reunidas passando a sua experiência, né? O seu legado, toda a sua luta, com dificuldades e tudo mais. E aí, escutar essas mulheres fez com que todos que ali estavam, em forma de círculo, em forma de xirê, dizer, a luta não é só delas, né? A dificuldade é de todos nós. Assim como o racismo. O racismo não é um problema só do negro, né? Nem do índio. O racismo é um problema da sociedade brasileira e essa consciência tem que ser generalizada, né? Inclusive para a busca de ações que possam, em princípio, impedir e, ao mesmo tempo, conscientizar. Claro, para que a cidadania seja plena agora, sobretudo a cidadania, porque como é que pode um cidadão se sentir feliz sabendo que o outro, que também é cidadão, é oprimido, não tem oportunidades nenhuma. Então, e ao contrário, como é que pode um cidadão querer se sobrepor a esse, né, em detrimento da infelicidade do outro? Colocar o outro desde o seu nascimento completamente fora de qualquer possibilidade na vida, né? Exatamente. Então, a formação, ela tem que acontecer, até para que a gente possa perceber qual é a melhor forma de a gente chegar às nossas bases, qual a melhor forma de a gente envolver, agregar, né? Nós temos N grupos de capoeira em todos os recantos desse estado, desse país. Aliás, a capoeira está presente em 170 países do mundo. Né? Qual a forma que a gente pode encontrar de chegar junto dos povos de matriz africana e fazer com que eles estejam mais unidos, mais organizados, mais fortes e mais presentes. E mais empoderados. Né? Exatamente, exatamente. E assim os demais, né? Certamente. Falemos agora sobre essa condição
da Serra da Barriga, né, do Quilombo dos Palmares, ganhou agora um selo de patrimônio do Mercosul. De fato, o que vai mudar com essa nova classificação, digamos assim? A Serra da Barriga, Emblemática. Exatamente, historicamente ela é um solo muito importante para as Américas, né? Ela é um solo sagrado onde se derramou muito sangue dos nossos ancestrais quilombolas, né? Que por conta da miserabilidade nos canaviais, nas casas grandes, né? Fugindo para a mata, enfrentando a mata inóspita, enfrentando os bichos, os espinhos e tudo mais, chegando na região das pindoramas, né, dos palmares, que são as palmeiras, se organizaram não só no platô, na Serra da Barriga, enquanto a região de grandes quantidades de palmeiras, por isso o Quilombo dos Palmares, mas também na sua grande organização, chegando a mais de 20 mil habitantes, enquanto o Recife só tinha 5 mil habitantes, Palmares chegou a mais de 20 mil habitantes e se espalhou num raio de 200 quilômetros quadrados na região da mata entre Alagoas e Pernambuco. Então, o Quilombo dos Palmares foi um estado independente dentro do estado pernambucano. E a Serra da Barriga, antes Serra do Outeiro ou Cerca Real dos Macacos, foi a sede desse grande quilombo, né, onde alguns livros citam uma família inteira tomando conta e trabalhando a liberdade, o apogeu da liberdade na Serra, que foi Gangazumba, antes Aqualtune, a princesa Aqualtune, mãe de Gangazumba, de Gangazona, Gangamuissa, mais seus filhos e netos, né, Acaiúba, Caiene, Zumbi, Andalactuxe, e isso é uma coisa que todo brasileiro, todo nordestino, alagoano precisa conhecer. Quem conhece a história do Quilombo dos Palmares tem orgulho de ser brasileiro, literalmente, por ser afrodescendente, né? E aí a Serra, que já é patrimônio brasileiro, é tombado pelo IFAM, o IFAM é responsável por isso, e a Fundação Cultural Palmares é responsável pela, digamos assim, administração da Serra da Barriga. Aí agora vem, melhor, em 2005 veio o projeto para a construção do Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Eu tive a honra, inclusive, de estar consultor nesse projeto, e a gente fez lá equipamentos. A gente fez na Serra da Barriga equipamentos de acolhimento às pessoas que lá sobem. Claro, não é uma réplica do Quilombo dos Palmares, como alguns teimam em dizer. O parque ele foi construído no sentido de acolher os visitantes. Ele não representa a estrutura histórica do Quilombo dos Palmares. Nem poderia. Nem poderia, não é? Então, assim, a Serra ela tem esse reconhecimento do IFAM, da Fundação Cultural Palmares, da sociedade brasileira, mas ela sofre diariamente pelo acesso que ainda não é adequado, quando chove, até agora mesmo as grandes chuvas. É emblemático esse problema, né? Exatamente. Será que até novembro ainda não se terá o acesso construído? Então. São vários e vários anos de expectativa de tornar esse sonho realidade, não é? Então, eu estive recentemente em Brasília com os gestores, né, o presidente da Fundação Cultural Palmares e o secretário nacional de promoção da igualdade racial, e eles estão muito, muito animados que este ano se resolve a questão do acesso à Serra da Barriga e que em novembro a gente vai ter já uma mudança, né, nesse sentido. Estive recentemente com o prefeito Aresqui, o nosso Quil, que também está muito animado por conta das articulações, das conversas que estão tendo com o governador Renan Filho em relação a essa estrutura que será necessária. A gente acredita e espera, né, espera mesmo, né, com toda segurança que isso possa acontecer, que a partir de 2008, né, a Serra esteja com o Mercosul, que agora recebeu, né, está recebendo o título de patrimônio do Mercosul. Em novembro próximo virão gestores, virão representatividades dos países da América do Sul
que vão para a Serra da Barriga lançar esse documento. Eu vou, inclusive, fui convidado e estou muito feliz de apresentar o parque para eles. Pois é, o senhor foi consultor do parque, não é? Quilômetros Isso, Palmares. com muita honra. Como é hoje está incluído, né, nessa missão de apresentar o parque para essa comissão internacional? Olha, Lorete, eu sou muito confiante e eu sempre torço pelo melhor. Ao contrário de algumas pessoas que se ocupam em falar mal da serra, do parque, do que se gastou e tudo mais, porque antes do parque era só o solo sagrado, que é o mais importante para a gente. O solo é o nosso grande referencial. Exatamente. Mas, fora essas críticas, que são importantes, mas se o parque não tivesse sido feito, certamente ainda estaria do mesmo jeito lá, sem nenhum equipamento. Então, tendo equipamento e tendo visitas do mundo inteiro, para a gente é muito importante. Eu acredito que o parque vai ser reconhecido mundialmente, que diariamente chega gente de vários países. E que é objeto de estudos, isso, exatamente. Né? Na Europa, exatamente. nos Estados Unidos. E com o Mercosul chegando, esse leque ele se abre, se amplia, e se Deus quiser e o Loru nos ajudar, a gente vai conquistar esse espaço cada vez mais. Bem, eu lamento informar que a nossa entrevista chegou ao fim. Estou feliz. E agradeço muito a sua participação hoje aqui, professor, e até uma próxima oportunidade. E que a Serra da Barriga tenha seu acesso concluído ainda este ano. Muito obrigado, Lorete. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.